Acho que parece um pequeno oásis no meio da cidade, então ter esse jardim, ter você entrar na casa e já ver essa vegetação que está no andar de baixo, mas você já consegue ver da sala, dos quartos também. Eu acho que parece que você não está em São Paulo, né? Então a gente achou esse terreno, que tem 10 por 28, e daria para fazer 2 casas geminadas de 5 por 28. O terreno ele caía 4 metros, então a gente subiu 1 metro para ficar um patamar para baixo, o térreo que é o acesso e um superior que é o dos quartos mais reservado. Eu segui para as duas o que eu queria para a minha, e também sendo um pouco flexível na planta, no layout. Então é uma casa que tem uma suíte, 2 quartos que dividem um banheiro, um andar de sala de estar e um andar de cozinha, sala de jantar, churrasqueira, lavanderia, lavabo. E é onde está o jardim e é onde a gente mais fica. Então a gente tem que fazer alguma coisa que fosse flexível, que não fosse cara, porque precisava vender e o investidor precisava ter o lucro dele. No caso, a gente teve um investidor nessa outra casa. Então a ideia de ter uma planta flexível para atender diferentes pessoas, diferentes jeitos de morar, inclui paredes de drywall entre os quartos menores, que possibilitaria criar 2 suítes ou pelo menos 2 quartos grandes. No quarto de serviço, que aqui na minha casa é um quarto de serviço, poderia ser uma despensa, poderia ser uma sauna. A gente deixou toda a infra feita para cada um morar do jeito que quisesse. Tinha algumas coisas que a gente queria que tivesse, então painel solar para o aquecimento dos chuveiros, captação de água da chuva, então tem uma cisterna que capta todas as águas do telhado e que abastece privadas e jardim. A gente optou por um sistema construtivo mais tradicional, então são vigas de concreto aparente, com exceção da cobertura do primeiro andar, que era para ser mais leve, então são vigas metálicas com telha sanduíche, piso em cimento, piso zero, que a gente chama laje zero, que é um cimento desempenado. Aí embaixo tem um painel de ladrilho hidráulico feito pela Laura Gorski, que é uma artista plástica. Ele vai de ponta a ponta do terreno, que essa é a parte mais elaborada em termos de revestimento da casa. Entre as casas a gente usou uma alvenaria mais grossa para ter esse isolamento acústico, e uma preocupação nossa era a escada. Como é uma escada, ela está rente com a outra, ela está ao lado da outra, a gente não queria que tivesse trepidação e quando uma casa estivesse subindo, alguém de uma casa estivesse subindo, escutasse na outra. Então foi conversado isso com o engenheiro, foi feita uma estrutura mais reforçada para não ter essa trepidação e não passar para outra casa. Por ela ser geminada dos 2 lados, luz era muito importante, ventilação. Então a ideia desses caixilhos é que a casa se abra totalmente. Então por isso a gente precisa usar muita abertura nessas faces menores. Então muito vidro, a gente acabou não só o vidro como o beiral, então no dia de chuva a gente consegue abrir esses vidros e ter uma ventilação e iluminação sem ter que entrar chuva. A gente optou por colocar os quartos para as fachadas, para ter janela, receber iluminação e ventilação. E os banheiros não dava para também ter janela. Então a gente optou por clarabóias que tem nos banheiros e tem nesse hall de escadas. No fundo a gente acabou usando uma peça metálica vazada, então tem bem integração entre uma casa e outra. E na frente é um elemento vazado que a gente consegue ter ventilação, não tem aquela coisa muito fechada, exatamente para dar um pouco mais de amplitude de um terreno de 5 metros de largura, né? A ideia original sempre foi uma casa gostosa, à vontade, que é um pouco o meu jeito de viver, o jeito que eu gosto de criar meus filhos, mais tranquilo, mais sem regras, onde as pessoas se põem mais à vontade.